Então aí Krishna continua dizendo: Dehi nityam avadyoyam Dehi sarvasya bharata Tasmat sarvani bhutani Natvam shochitum arhasi. Então, ó Bharata, esse que é Dehi, Deha, a palavra para corpo. Dehim é aquele que tem um corpo. Quem é aquele que tem um corpo? Quem é aquele que está dentro do corpo? É o Atman. Então, Dehi é aquele que está sendo referenciado aqui. O Atman é aquele que está sendo falado aqui. Esse Dehim, esse Atman, é Nitya Avadya Ayam. Ayam Dehim. Esse Dehi, esse corporificado, ele é aquele que Nitya Avadya, que tem uma natureza constante de imortalidade. Avadya é um adjetivo, quer dizer que não pode ser morto. Não pode ser morto, Nityam. Constantemente ele tem essa característica de imortalidade. Pode dizer, nunca pode ser morto. E esse Dehi aqui, Dehe Sarvasya, que está no corpo de todos os seres. Arjuna, mais uma vez, Krishna está falando de uma outra maneira. O eu não mata, nem é morto. Quem não conhece o Bhautau, Nabhijanito, quem não conhece isso, ele é o ignorante de ambos. Ele não sabe o que é Prakriti, o que é matéria, o Asat, e ele não sabe o que é Purusha, o que é Atman, o eu, a consciência. Então agora você sabe, Arjuna, porque eu já expliquei tudo isso para você, te dei todas as características do Atman, todas as características do corpo, como um está sendo regido por ciclos, como um está sendo regido pelo tempo, como o outro está acima do tempo, como o outro é Trikala Badita, que é isento do tempo tríplice. Sabendo disso, Tatsmat Sarvani Bhutani Natvam Shotitum Ardhasi. Em relação a Sarvani Bhutani, em relação a todos os seres, Natvam Shotitum Ardhasi, você não deve se lamentar, você não deve ter um tipo de lamentação, de sofrimento com relação a isso. Porque os corpos que passaram a ser vão deixar de ser. E aquele que é o eu verdadeiro dentro do corpo continua sendo eu. Apesar da destruição do corpo, apesar das fases do corpo, esse eu sempre vai ser eu. Krishna aqui não está dizendo que a violência é algo justificável. Na verdade, a violência ela pode ser legitimada. Krishna está dizendo para Arjuna, realmente, você vai cometer violência. Mas é uma violência que está amparada pelo Dharma. E é uma violência que não põe fim às pessoas em sua essência real de Atma. Então, sabendo disso, Natvam Shotitum Ardhasi, você não deve se lamentar por isso. O que você vai fazer é o seu dever. Aí Krishna continua dizendo. Ele muda o assunto. Até do 11 ao 30 ele falou sobre o Atman, do 31 ao 37 ele vai falar sobre o Dharma. Então ele diz: Svadharmama picha viksham navikampitum ardhasi dharmyadiyudhya shreyonyat kshatriyasya navidyate. Ele fala para Arjuna, avikshasvadharmamapi navikamtum ardhasi. Considerando o seu swadharma, o seu dever, você não deve vacilar, você não deve hesitar.
Então aí Krishna volta a falar sobre o assunto Dharma. O Dharma é uma coisa, ela é uma palavra que a gente pode dizer que é polissêmica, porque ela tem vários significados. A mesma palavra pode significar várias coisas. A gente pode entender Dharma como um ritual védico, como rituais descritos nos Vedas. Por isso que o primeiro capítulo, o primeiro verso, é descrito lá, Dharma Kshetre Kurukshetre. Dharma Kshetra, o campo do Dharma. O campo do Dharma tinha esse nome porque nesse campo, nesse Kshetra, eram realizados vários rituais para a manutenção da harmonia, para a manutenção do Dharma. Então, Dharma serve também para você designar rituais védicos. Só que a palavra Dharma não para na descrição de ritual védico. A palavra Dharma ela vai um pouco mais além. Dharma pode ser também aquilo que você nasceu para fazer. Aquilo que é a sua vocação. Não é aquilo que você ama fazer, não. É aquilo que você não pode ficar sem fazer. Esse é seu Dharma. É aquilo que é a sua natureza. É aquilo que é a sua vocação. É aquilo para o qual a sua vida nasceu para fazer. Então, existe esse Dharma também. E o Dharma também pode ser aquilo que é o meu dever. Aquilo que eu tenho que fazer. Normalmente as pessoas veem o Dharma só como algo que eu tenho que fazer, mas que eu não quero fazer. Dharma vai muito além disso. Dharma é a forma que o universo expressa a sua harmonia. O universo, ele gira, ele pulsa numa mão dupla de direitos e deveres. A gente pode ver que quando a gente nasce, mal a gente nasce, a mãe a gente coloca a gente no peito, a gente já com a boca já vai procurando o seio para mamar. Então a gente já quer extrair do universo assim que a gente acaba de nascer. E assim isso vai se intensificando ao longo da nossa vida. A gente está sempre procurando coisas para nós. A arta, a segurança que eu busco quando eu quero ter uma casa, quando eu quero ter um local onde eu possa comer, um local onde eu possa viver, um local onde eu possa me sentir seguro. A gente tem essa busca por arta. A gente tem a busca por kama. Kama, tudo aquilo que eu quero realizar na vida, tudo aquilo que eu tenho como sonhos, tudo aquilo que eu tenho como aspirações profissionais, aspirações pessoais, aspirações familiares. A gente tem Dharma. O Dharma é aquilo que assegura o meu arta. Dharma é aquilo que assegura o meu kama, o meu desejo e a minha segurança. O Dharma é a harmonia do universo. Da mesma forma que eu entro no universo, que eu me manifesto do universo, que esse corpo se manifesta do universo, e ele vai atrás de sensações, ele vai atrás de posse, ele vai atrás de conquistas, da mesma forma que eu quero do universo, da mesma maneira eu tenho que dar. Então todos os meus direitos que eu estou sempre correndo atrás, esses direitos são automaticamente garantidos à medida que eu exerço os meus deveres. Se eu não tenho Dharma, se eu não estou dentro do Dharma, eu comprometo toda a minha vida. Não só essa, como a próxima também. Porque a única forma do indivíduo viver bem no universo é ele seguir o fluxo do Dharma. Se ele não tem esse fluxo dharmico, o que ele vai colher são reações negativas. Porque tudo aquilo que você faz vai voltar para você em uma hora. Então, a sua existência no mundo, ela tem que ser funcional, beneficamente funcional. Aí a gente pode perguntar qual é o meu Dharma. Eu não sei qual é o meu Dharma. É muito fácil dizer qual é o seu, você mesmo perceber qual é o seu Dharma. É você olhar para dentro e você olhar para fora. Você olha para dentro e você pensa, o que é aquilo que faz o seu coração bater mais forte? O que é aquilo que realmente você nasceu para fazer? O que é aquilo que quando você vê, você se enche de alegria, você diz, eu queria estar fazendo isso. É isso que eu quero fazer da minha vida. Isso é teu Dharma.
O Dharma também vai se expressar de uma seguinte maneira, na forma de deveres. Quando você nasce numa família, você tem o dever de filho, tem o dever de neto. Quando você gera uma família, você tem o dever de pai, o dever de mãe. Quando você trabalha, você tem o dever do trabalhador. Se você é um policial, se você é um bombeiro, se você é um médico, normalmente essas pessoas elas fazem um juramento, onde aquele juramento expressa a forma mais adequada de se agir, conforme aquela posição que aquela pessoa escolheu assumir, que é Dharma. Então, se eu firo o Dharma automaticamente me fere. Mas se eu protejo o Dharma, se eu sigo o Dharma, automaticamente esse Dharma me protege. Os Vedas dizem, Dharmo rakshati rakshita, que o Dharma protegido protege. Então, a única forma, a forma mais inteligente, a única forma de eu conseguir ter harmonia, de eu conseguir as coisas que eu quero do mundo, de ter uma vida plena em termos materiais, é me estabelecendo no Dharma. É seguindo aquilo que compete a mim. É fazendo aquilo que a sociedade espera de mim como um cidadão, fazendo aquilo que o governo espera de mim como um eleitor, fazendo aquilo que a minha família espera de mim como sendo um filho, como sendo um pai, como sendo um marido. É aquilo que eu tenho que fazer como sendo um amigo. Então eu ocupo várias posições no coletivo e essas posições, essas diferentes esferas vão exigir de mim uma resposta que seja sempre considerando o bem do próximo. Por quê? Porque o que eu quero para mim é o bem, é o bom, é o agradável. Automaticamente tem que ser, obrigatoriamente, é compulsório que você também faça para os outros aquilo que você deseja para si. Sem Dharma, a vida humana é um total desastre. Existe também na forma, quando caracteriza a utilidade de algum objeto. Por exemplo, a água. A água ela tem o seu Dharma. O Dharma da água é fluir. Ela é um solvente universal. Se você tira a característica inerente à água, que é a fluidez, você acaba com a natureza da água. Então, aquilo que caracteriza a água, fluidez. Qual é o Dharma da água? Fluir. Qual é o Dharma da forma humana? Qual é o Dharma da pessoa que sou eu perante a sociedade? Qual é o Dharma, qual é o dever que eu tenho perante a minha família? Qual é o Dharma, o dever que eu tenho perante a mim mesmo? Qual é a minha natureza? Como eu posso contribuir com esse mundo? Então a palavra Dharma ela é muito abrangente. Ela vem da raiz Dhr, D-H-R ponto embaixo, que quer dizer sustentar, aquilo que dá sentido a alguma coisa. Então Krishna está falando para Arjuna. Arjuna, aveksha swadharmam api. E também api, aveksha swadharma. Você tem que considerar o seu dever. Porque, primeiro, é a sua função de guerreiro. Segundo, é o seu dever de guerreiro. Você tem primeiro que é a natureza, você tem a natureza de guerreiro. Segundo, nesse exato momento se manifesta o seu dever de guerreiro. Então a minha natureza vai ser a forma como eu vou me expressar. E a forma como eu vou me expressar vai estar vinculada a direitos e deveres. Arjuna, nesse exato momento, a sua natureza de guerreiro requer um dever de guerreiro. Então, avekshamapi swadharmam. Swadharmamapi aveksha. Considerando o seu Dharma, aquilo que te protege no mundo. Considerando isso, navikamtum ardhasi. Você não deve, vikamtum, você não deve hesitar, você não deve vacilar. Porque se você vacilar no cumprimento do seu Dharma, você vai comprometer tudo aquilo que você está vindo aqui buscar. Tudo aquilo que você quer evitar como desagradável, como papam, tudo aquilo que você no capítulo 1 falou com grandes argumentos ali, com uma aparente inteligência,
Tudo isso que você quer evitar vai ser justamente aquilo que você vai bater de frente se você abandonar o seu dever. Então, Arjuna, considerando o seu dever específico, que é Dharma e Swadharma, né? Dharma é o dever, Swadharma é o seu dever. Considerando o seu dever específico aqui nesse exato momento, você não deve hesitar, você não deve vacilar. Porque Krishna vai dizer os argumentos para Arjuna. No capítulo 1, Arjuna via a guerra como algo que geraria extremo prejuízo em várias instâncias. Porque Arjuna só considerava a primeiro nível de realidade, que era o eu como corpo. Então ele tinha uma visão, porque o eu dele, que é o entendimento de eu nele, estava vinculado ao corpo e vinculado a apegos e aversões, gosto e não gosto, ragas e dveshas. A sua forma de lidar com o dever era outra. Ele só estava considerando a primeira instância de realidade, a matéria. E ele estava deixando que toda a afeição tomasse conta dele e influenciasse negativamente no cumprimento do seu dever. A visão dele, da plataforma dele, do ângulo dele, levava ele a cometer um erro. Levava ele a ter sentimentos que não tinham legitimidade. Krishna está levando Arjuna para um ponto de visão, para um ângulo de visão muito mais amplo, onde ele mostra, primeiro, o eu não é corpo. O eu está muito além do corpo e não morre. Segundo, é o seu dever. E depois ele vai levar Arjuna para um terceiro ponto de visão, para um ângulo mais amplo de visão, que é o seu dever, mas faça yoga. Faça sem apego. Vincule essa atividade a mim. Então ele fala, Dharmyat Yudha Shreyonyats Kshatriyasya Navidyate. Arjuna, não há Navidyate Kshatriyasya para um kshatriya, para um guerreiro. Não é kshatriya, tá? É kshatriya, porque não tem a longo aí. Não há para um guerreiro, para um kshatriya, não há um bem maior, um shreya, um bem maior do que uma guerra justa. Para um guerreiro, porque o que Arjuna estava procurando ali até então? Bhoga, desfrute, sukha, prazeres, raja, um reino. Arjuna, se você ainda está procurando isso, se você abandonar seu dever, você não vai ter nem isso aqui nesse mundo, nem isso aqui no outro. Mas para você que tem essa oportunidade de lutar numa guerra justa, numa guerra dhármica, não há nada melhor, porque você vai garantir tudo isso. Se você morrer aqui, você garante Svarga Loka. Se você vencer aqui, você tem esse reino. É só ganho. Se você abandonar essa guerra, é só prejuízo. Porque você abandona o seu Dharma. E você se prejudica tanto nessa vida quanto na outra. Então, muitas das vezes, as nossas decisões, as nossas motivações, elas são tomadas com base no primeiro nível de realidade, do eu como corpo. E o eu como corpo se expressando com apegos e aversões, com vários tipos de sentimento de posse. E aí isso se inflama, e disso deriva a vaidade, o orgulho, deriva a inveja, o ódio, a ganância, a luxúria. E essas coisas passam a pesar nas nossas decisões, passam a influenciar no nosso jeito de ser no mundo, na nossa forma de responder aos eventos do mundo. Isso traz para a gente um resultado muito negativo e aprisiona a gente no samsara. A gente fica um náufrago desse samsara. Krishna está mostrando para Arjuna um ponto de vista muito além, que em função desse ponto de vista muito além, a sua forma de lidar com o mundo vai ser diferente, porque ele vai se enxergar de uma forma diferente. Arjuna está vendo só a consequência corpórea, como isso impacta, qual é a relação disso com o que eu gosto e o que eu não gosto. Krishna está mostrando para Arjuna a consequência em curto, em médio e em longo prazo, em todas as instâncias. A instância do corpo,
a instância do Atman, a instância de uma próxima vida, a instância do Dharma. Então, são esses parâmetros, são essas referências que a gente tem que ter quando toma as decisões, quando lidar com as pessoas. Então, Arjuna considerando, não há para um guerreiro, para um kshatriya, não há coisa melhor do que uma guerra justa. E é isso que você obteve aqui agora. E é o seu dever.